Acho que todos aqui aproveitaram bastante, os dois vieram informar, nos ensinar. E a gente tem um tempo aqui aberto a perguntas e depois a gente também tem um café, quem quiser conversar com eles, conversar com o Dr. Tiago, a gente também vai estar por aqui mais um tempo, tá? Quem quiser ter uma conversa mais particular, assim, pode também, ok? Se tiver alguma pergunta, por favor. Nós, todos, eu também, na verdade, advogado, tenho às vezes dificuldade em tentar, né? E aí isso não obriga, às vezes, eu ainda não entrei em situação razoável, né? Nessa judiciária, judiciário. Dada a sua natureza perigosa que acontece no país, né? Mas o agricultor hoje, quando ele chega, tem a casa, eu vou para o Brasil, a casa principal. Hoje lá ainda se pratica até. Já proibido, já para o consumidor, a venda de produtos casados com financiamento. E muitos deles fazem a previdência tanto da avó, da filha, do neto, para poder conseguir aquele produto. Se cai de joelho, a gente conseguir aquele recurso. Agora, o produtor, aquele que não tem conhecimento daquilo que está assinando, é muito grave. É muito grave. O senhor há de concordar com esse trabalho do senhor? Os parabéns, né? Muito obrigado. Mas o auditor fica ao léu nesse momento, infelizmente. Concordo plenamente. Eu trabalho há mais de 25 anos nesta área e essa sempre foi um problema gravíssimo. Ele sempre teve os clientes, e mesmo assim, quando a gente faz o trabalho de prevenção, a imposição do banco, porque o que parece hoje é que os gerentes se transformaram mais num robô na frente do computador ali, né, concentrado naquilo, e eles não passam mais do que aquilo que está. E cada vez parece que vai piorar, né, dessas mudanças todas de legislação e trabalhista, bancária, cada vez acho que vai ter menos as agências. Vocês já perceberam isso? Quando você tenta falar com o banco, é sempre por internet ou é por... Há uma tendência disso piorar ainda mais. Porque ou você já trabalha de uma forma se precavendo, nessa questão que o devedor sabe que ele vai ter com posições de cláusulas, e onde ele não tem defesa nenhuma administrativa. Tanto é que num vídeo eu fiz as colocações que, primeiro, hoje, quando tem um setor de ouvidoria, que eles fazem uma propaganda e que até hoje não deu certo isso. Toda vez que alguém tem uma dívida que está devendo, ele leva ao gerente, né, que é o primeiro, só que o gerente é o chamado gerente amigo, né? Gerente não está mais lá na outra semana, você até faz eu vou quebrar o galho lá para o gerente amigo lá, tá, mas quem você precisa, não está mais lá. Esses aí são alguns problemas que, se você for levar para o PROCON também, vai demorar muito. Hoje o Ministério da Justiça tem um trabalho bastante eficiente, ou o Banco Central. Eu estou falando da parte administrativa, que é importante notificar o banco. Agora, quando você vai fazer esse empréstimo bancário pela primeira vez, e essa indução, que o banco faz essa indução para essas cláusulas de adesão, fica muito difícil, né? O devedor, hoje, o banco, na minha opinião, nós temos dois problemas graves hoje no Brasil, que é a questão da corrupção e a questão do banco. Porque o banco, como a corrupção, o banco ele acaba alienando, assim dizer, o patrimônio da pessoa e induzindo, ele retira de muitas pessoas físicas e jurídicas, da mesma forma como a corrupção também. Da mesma forma como a corrupção também. Ele deixa a pessoa insolvência. Como é que vocês vão conseguir fazer um contrato bem feito com o banco? Esse é o trabalho que nós, advogados, que somos especialistas nesse tema, a gente tenta todo dia matar um leão, que não é fácil essa nossa área. A gente trabalha com uma legislação forte, trabalha contra
banco, né? Tem aquela situação que nunca perde. Mas nós temos que trabalhar, nós temos que lutar. Agora, existem alternativas, somente cada caso e questionando o banco e sempre entrando numa medida contra a banca. Isso eu já aprendi. Você tem que entrar com uma ação contra o banco para ver qual é o resultado que vai dar. Agora, o grande problema também é entrar em litígio contra esses órgãos que fornecem esse crédito. O seu crédito acaba. Por exemplo, eu tive vários casos de embargar, de opção de ditadura rural, onde dentro deles mostrar o lado do possível, o excesso de juros e correção monetária. E ao final, fizemos, até em Maringá, inclusive, tivemos dois casos, fizemos um comitê de crédito com o banco, eles aceitaram a nossa proposta para um acordo, porque uma execução de 200 e poucos mil reais caiu para 32 mil reais. Foi para ver se ele aceitava o acordo, para aceitar foi uma briga. Aceitaram o acordo por 34 mil reais, uma coisa assim. O que aconteceu? Esse cliente foi alijado de novos financiamentos no Banco do Brasil. Ele entrou numa relação de tipo, uma relação de nomes ocultos que ninguém assume, mas ele não consegue mais crédito no Banco do Brasil. Inclusive cheque especial, tudo acabou a vida dele lá. Se não é a Crédito Amo, né? E outros bancos, eles não estariam mais produzindo hoje, que é uma judiação para o nosso produtor. Né? É uma judiação porque tem o nome do produtor rural, para ele é muito forte, e quando ele se depara com uma situação dessa, ele não tem saída, quando ele vê que não tem crédito mais na praça, para ele é uma situação moral e ética muito condizente. Agora, muitas vezes é melhor você ir para a luta, combater e ir para o bom combate, do que ficar pagando aquela dívida para o banco eternamente, porque muitas vezes, lá no escritório, é melhor você pagar o seu fornecedor, pagar o trabalho, ou deixar o dinheiro e depois fazer uma negociação com o banco, do que ele ficar induzindo, se prevalecendo das pessoas como geralmente ele faz. No escritório, tem pessoas que chegam já com 3, 4, 5 dias que vai haver um leilão. Eu digo que lá no nosso escritório a gente é como se trabalhasse num hospital de UTI, onde chega aqueles acidentes aqui que tem que fazer a cirurgia rápida, porque senão o cidadão ele vai morrer no outro. Então, assim, ele vai ter que fazer aquilo, senão ele vai perder o patrimônio dele. Eu tenho que criar uma defesa para ele. Se ele vai suspender, se ele vai ganhar ação, uma outra história. Depois ele vai ter que ir para o tratamento aí da doença grave. Aí. Não é uma situação... Porque é o seguinte, com a alienação fiduciária, do momento que ele já passa a propriedade para o banco, ele está devendo, e o banco consolida, ele já perdeu. Já perdeu. Nós, lá do escritório, nós temos que criar alternativas e fazer com que essa situação seja desconstituída. É um trabalho muito técnico, é um trabalho contra banco, tem 60 advogados lá do outro lado. Então, é uma discussão muito grande. E hoje, cada vez mais, os advogados estão especializados nessa matéria, tendo em vista a dificuldade mesmo. Mas é a luta. Eu acredito que, com um trabalho que você consiga suspender, que você consiga colocar em suspeição a dívida, todos esses procedimentos expropriatórios, você tem direito. O produtor tem direito, não é só o banco que tem direito, parece que todo banco tem direito no Brasil. O devedor, o mutuário, o produtor rural tem direito. É isso que tem que ser trabalhado. Nós não podemos deixar essa situação se perdurar. É difícil, mas tem alternativas e tem que lutar. A pessoa é de fora e ele conseguiu um financiamento numa cooperativa e quando viu, aquilo que o outro doutor lhe falou, já estava assinado, mas ele, na hora de pegar o crédito, é muito bom. Ele queria terminar uma obra, uma casa dele, e levantou 200 mil reais. E a propriedade em si é geminada, vamos dizer assim, ela valorizando o mercado atual, hoje é uns 400, 500 mil. 400 mil, mais preciso. E ele veio pagando essas prestações, já tinham pago aí uns 70%, não honrou as parcelas e veio a perder a sua casa, a única casa de morada. 70%. Por quê?
Eu sou bancário aposentado, já há 22 anos, e orientei a ele. Falei, olha, você não tem mais jeito. Pela alienação fiduciária, pegamos a certidão em cartório, você perdeu a tua propriedade. Mas vamos tentar. Eu, na amizade diretamente com a cooperativa, com a diretoria, eu entrei comprando essa propriedade para ele, aonde, por sorte e felicidade dele, ele adquiriu de volta, porque eu vou ter que passar para ele. Ele vai pagar, fizemos uma negociação, é um meio, doutor. O senhor é o anjo dele? Não, graças a Deus ele recuperou, porque fizemos uma carta, liguei para ele, não sou advogado, não sou nada. Fui bancário só, e ele recuperou essa casa. Então, eu acredito, trabalhei muito na área rural, e foi muito interessante essa palestra, primeiro, o doutor Luiz Paulo, que eu gostei, tirar uma dúvida com ele. O produtor, mesmo mutuário, que ele veio contrair uma dívida e ele chegou a perder nessa natureza, eu acho que ele tenta tentar os meios, através juridicamente, nessa forma aí, antes de entrar com um processo, judicial, né, doutor? Sim, exatamente. Parabéns pela iniciativa. E lá no escritório, eu tento fazer isso. Em Minas Gerais, lá em Belo Horizonte, o cidadão que era com o Banco Itaú, recentemente, ele tinha dinheiro para pagar, aí novamente essa história. Mandava para o gerente, mas não é culpa muitas vezes. Eu vejo que é lá de cima trava o negócio. Aí o que acontece? Vem para o gerente, o que aconteceu? Eu organizei para ele, para que ele, em vez de pagar o banco diretamente, fosse no leilão e ele mesmo, pelo direito de preferência. Só que aí não deu certo porque o banco também não aceitou, porque ele era o dono. Tal. Aí a gente foi lá e consignou em juízo, né? Aí é questão lá de cima lá do patrimônio, que também ninguém... Ou seja, tem essas alternativas. Ainda mais quando ele paga substancialmente, né? Hoje o STJ já decidiu, quando se paga mais de 80% ou 70%, dependendo do caso, fica impedido, de uma certa forma, de ocorrer a expropriação do bem, tendo em vista faltam poucas parcelas, porque, imagina, falta 10%, 20%. Existe hoje discussões judiciais nesse sentido, que seria o adimplemento substancial que o Poder Judiciário hoje já prevalece sobre essas outras questões. Mas é muito importante no meu caso, a minha maior felicidade é quando o meu cliente, ou qualquer outro mutuário, ele consegue resolver o caso. Para mim, sinceramente, eu faço de tudo para que ele resolva. Agora, se não resolver, tem gente que não tem dinheiro para pagar, nem o banco. Daí eu tenho que resolver fazer lá, ver uma falha que o banco fez. Então, o nosso trabalho é esse. A gente gosta de fazer isso. E é uma verdadeira atenção para o advogado, para os bancários, né? Está todo mundo envolvido, na verdade, até porque conhece o pessoal lá da região. Mas o patrimônio é complicado hoje, né? O patrimônio que vem lá do Bradesco e tal é complicado. Obrigado. Permite, doutor Luiz Paulo, uma dúvida aí? Dúvida, acho que aqui, se for perguntar, muitos têm, a gente vai ter o resto da vida, né? A gente foi, no tempo da vida, a gente já passou de 60, diz que, segundo um médico meu, passou de 60, só lamento, né? Mas Deus preparou, deu alguma coisinha para a gente, tem para a área rural, urbana, empresa. E a minha dúvida, doutor, naquela explanação sua, até eu estava bem assim animado, primeiramente, no hold patrimonial, né? Fiz algumas consultas, um hold patrimonial. Mas a gente é um simples produtor, e áreas pequenas, imóveis urbanos, locações. Perguntaria para o senhor assim, seria vantagem a gente passar isso aí para hold, desde que eu tenho interesse de passar para 2 filhos, que é um casal de filhos, e essa sucessão minha seria com direito assim, como que eu posso dizer assim, aquela cláusula que tem na escritura ali, doação com usufruto vitalício, certo? Se há necessidade de eu passar isso aí via cartório, ou só na empresa que tem que abrir da hold patrimonial? O nome do senhor é? Ibaí. Senhor Ibraim, o senhor, assim, em uma pergunta, o senhor trouxe pelo menos 3 grandes questões envolvendo. Primeiro, sem dúvida alguma, o caminho é a holding patrimonial, tá? Por quê? Primeiro, o senhor tem imóveis urbanos que são objeto de locação.
Só nisso, o senhor sai de uma tributação de 27,5% na pessoa física e vem para 11,33% na pessoa jurídica e é isento na distribuição de lucros para o senhor depois. Então, primeiro, o senhor já teve um grande ganho tributário, tá? Aí, o profissional que for fazer para o senhor tem que analisar muito essa questão. Tem imóvel urbano que tem locação e tem imóvel rural. Talvez o caminho não seja só uma empresa, talvez seja duas. Por quê? O imóvel rural tem um grande patrimônio ali dentro. E às vezes o senhor exerce ele individualmente. O imóvel urbano tem locação. No imóvel urbano o senhor não vai conseguir o ITBI, a isenção. Mas no rural, se tiver uma outra pessoa jurídica que não vai misturar os faturamentos, o senhor conseguiria. Então, é olhar individualmente o patrimônio pensando no melhor cenário. Quando o senhor fala na cláusula de incomunicabilidade, por exemplo, e no usufruto, desculpa, o senhor falou no usufruto, mas eu fui um pouco mais além, pensei na incomunicabilidade também. O usufruto, quando a gente colocou lá no final, na questão de garantir para o patriarca ou para a matriarca, a segurança da administração do patrimônio é justamente isso. Em vez da gente colocar o usufruto no imóvel, tá? Por quê? Porque agora aquele imóvel não é mais um imóvel individualizado. Aquele imóvel agora se transformou em um ativo da empresa, que é representado por cotas. Então, em vez do senhor colocar o usufruto no imóvel, o senhor vai colocar o usufruto nas cotas que o senhor for doar para os filhos. Aí sai uma cláusula especial, então, da cota que eles são herdeiros, isso? No contrato social. Ótimo. O senhor regulamenta isso. Uma outra grande economia, hoje, para fazer uma transferência de um imóvel, o senhor tem que ir lá no cartório de notas e fazer uma escritura de compra e venda. O contrato social registrado na junta comercial, como ele tem fé pública, ele já faz, às vezes, dessa escritura pública. Então, o senhor não vai ter que gastar também num cartório de notas. O próprio contrato social já vem regulamentando o patrimônio, a transferência e, por exemplo, o usufruto. Ou uma incomunicabilidade, por exemplo, se o senhor não quer que esse patrimônio se comunique com os cônjuges dos filhos do senhor. Ou, lá na frente, e se meu filho morre antes de mim e eu já doei para ele? Dá para colocar uma cláusula de reversibilidade. Ou seja, na medida que o donatário morre antes do doador, volta para o senhor. Então, isso que a gente fala, o patrimônio tem que ser tratado de forma individualizada. Tá maravilha, fiquei, olha, satisfeito com a sua resposta aí, doutor. E mais uma rapidinho, pode servir para muitos dos nossos colegas aqui, né? Um terreno grande dentro da cidade, a gente quer transformar numa empresa também, porque uma empresa de Curitiba está entrando para fazer um condomínio fechado. Eu vi o senhor falar de incorporação. Acredito que essa empresa ela vai incorporar, vai ter que abrir uma sociedade, eu acho, de propósito específico, né? E a pergunta é essa: um fala uma coisa, outro fala outra. Tem que pagar essa transferência para a sociedade ou vai sair na hora que for vender esses lotes dentro do condomínio fechado? Tem várias formas de se tratar isso e hoje é um grande tema que a gente trabalha. Primeiro, o caminho é uma sociedade de propósito específico, a famosa SPE. Mas, por exemplo, antes da SPE, o senhor pode formar uma SCP, que é uma sociedade em conta de participação. Para o investidor dono do terreno, a SCP é um grande caminho para evitar o ganho de capital lá na frente. Tá? Ou, se não for fazer uma SCP, o senhor pode fazer uma permuta sem torna, ou seja, sem retorno, que também é isento de ganho de capital no imposto de renda. Mas, sem dúvida alguma, o caminho é esse. E, na medida que o senhor pega esse imóvel e vai integralizar dentro da empresa, como ela é a finalidade é imobiliária, realmente, o correto é pagar o ITBI, sim, nessa hipótese. Tem muita gente que faz desvios aí, né? Jeitinhos. Mas não é o correto, que pode vir uma surpresa negativa lá na frente com multa, juros, tudo isso aí. Eu estava até torcendo para a isenção, sabe o que é? Pensando eu assim, juridicamente. Se nós estamos com um terreno, ele vai sair, vamos dizer que seja 60 ou 70 lotes dentro.
e depois o comprador desse terreno vai pagar o imposto? Mas tudo bem, vamos Existe uma partir pela discussão legalidade. nesse sentido. Existe, Porque vai ter essa incorporação, ela tem um destino final. E nesse destino final, esse imóvel que é ele vai se tornar 50 lotes, que necessariamente vai pagar um ITBI. Mas não é uma discussão hoje que tenha uma posição majoritária favorável para o que o senhor quer. Hoje é o contrário. Ótimo, obrigado pela atenção, viu? Valeu. Tudo bom? É o seguinte, no caso de uma holding, eu pretendo que alguém fique administrando na minha ausência, na minha morte, na morte da minha esposa e tal. Isso é possível? Eu já fazer programado que fulano que vai administrar? A gente disciplina de forma total agora. Na falta do senhor é a esposa, na falta da esposa é o filho X, porém o filho X só tem competência para esses assuntos e esses aqui tem que ter assinatura de todos, ou seja, é totalmente regulamentado. Totalmente. E o que é principal é olhar agora para que amanhã ou depois não tenha uma discussão para gerar uma nulidade. Né? Então tem que fazer as coisas para que evite discussão lá na frente. Mas é totalmente possível. Ficar só uma pessoa administrando e não botar esses condicionantes para isso, para aquilo, Sim. Também é possível? Sem dúvida. Nós temos até aqui o pessoal de Prudente, minha cidade é Presidente Prudente, e de forma bem legal vieram alguns amigos prestigiar, de certo eles imaginaram que não ia ter muita gente, só pelo menos a gente vai dar um apoio, né? Mas, e até a gente trabalhou numa situação em conjunto com uma advogada que está aqui, nós advogamos para uma família que são 3 irmãos, tá? Um desses irmãos tinha passado por uma separação bastante litigiosa, bem complicado mesmo. Qual que era a preocupação desses outros 2 irmãos que eram sócios? Se esse irmão viesse a falecer, ele tinha um filho menor. O representante natural do filho seria a ex-esposa. E esses 2 irmãos queriam ver o diabo, mas, desculpa a expressão, mas não queria ver essa ex-cunhada. E aí o nosso grande problema, a nossa grande questão foi fazer uma estrutura que fosse, sob o ponto de vista legal, sem nenhuma discussão, mas que esse menino, enquanto menor, e fosse representado pela mãe, a mãe não viesse automaticamente para a administração da empresa. Ou seja, os tios prestariam conta, fariam tudo da forma legal, porém, sem a preocupação dessa pessoa que não é da família vir tomar conta do dia a dia e dar palpite no dia a dia. Né? E é totalmente possível. Já tinha incomunicabilidade já? Já. Mas uma grande questão, até faz parte dessa mesma família, que coincidentemente é uma família grande, e teve uma situação lá, eles já eram clientes de um outro escritório bem conceituado lá em Prudente, e pediram um parecer para nós, numa outra situação bastante delicada, que quase ninguém se atenta para isso. Eles já tinham recebido imóveis em doação, muitos imóveis, lá nos anos 70, do pai. Todos com cláusula de incomunicabilidade, essas fazendas. Eles contrataram um escritório para fazer a questão do planejamento patrimonial de Cuiabá. O que esse escritório fez? Pegou essas fazendas, integralizou na empresa, sem fazer uma subrogação à cláusula de incomunicabilidade. O que eu quero dizer com isso? Eles receberam essas fazendas quando eles eram solteiros, tá? Por doação com cláusula de incomunicabilidade, 0%. Se eles se separassem, 0 problema. Porém, na constância do casamento,
casado em comunhão parcial de bens, eles pegaram essas fazendas e criaram uma empresa e colocaram esse patrimônio todo dessa empresa. Sob o ponto de vista legal, é um novo patrimônio que foi constituído. Se a gente não subroga a cláusula de incomunicabilidade para as cotas, aquilo que não era comunicável virou comunicável. Doutor, e aí o que eu faço? Não separa. Separou, repartiu. Não, tem que ter. Não tem, meu amigo. Não tem o que fazer. Procura o advogado lá que fez o trabalho. Queria cumprimentar o doutor Luiz Paulo, colega da gente em Prudente. Eu sou de Prudente, meu nome é Flávio Stabile, e muito enriquecedora o debate, essa questão. Eu fiquei sabendo hoje, 9 horas da manhã, não titubeei, peguei o carro, e eu gosto muito de Londrina, eu acho uma cidade extremamente pujante, maravilhosa. Mas, enfim, advogo na área, no direito bancário já há algum tempo, e tenho aprendido todos os dias, né? E eu estava ouvindo e pensando ao mesmo tempo, raciocinando e lembrando. Por exemplo, tem algumas questões interessantes que eu vejo na questão, isso voltando para o direito bancário, né? A questão dos empréstimos. Uma coisa que eu acho muito interessante na nossa região, e eu acredito que aqui também, é a divisão de águas entre isso dentro do procedimento judicial, né? Não estamos falando na questão extrajudicial. A divisão de águas e na cabeça dos bancos, né? Entre quando você é citado, ou seja, quando o teu cliente é citado e corre os 3 dias, você orienta, não dê nada penhora, nada e deixa correr. E os 15 dias para os embargos. Embargou a execução, que é o procedimento judicial hábil numa execução, já na fase de execução, o banco automaticamente ele já muda até de conduta perante o tomador. Ou seja, o tomador já tem um refrigério na alma dele com relação a isso. Por quê? O banco vai ligar para o advogado. Ele vai começar uma relação entre os advogados e o cliente vai ficar aguardando as informações. Então, eu achei muito interessante essa questão da orientação. Hoje, com o processo eletrônico, a gente evoluiu sistematicamente, uma coisa inimaginável. Não se imaginava que ia ser assim. Como hoje é bom, quanto é bom hoje para a gente passar a informação. Porque nós vivemos em função de passar a informação. Ah, mas o advogado faz defesa. Lógico que faz defesa, evidente. Mas se você não estiver bem orientado para poder sustentar aquilo e passar para o teu assistido, nada vai valer o nosso trabalho. Então, eu achei muito interessante, queria parabenizar de novo, os dois, um em cada área, muito legal, valeu a pena eu ter deixado meus compromissos agora à tarde e vim passear aqui em Londrina, né? Só para não alongar muito, uma questão que eu acho deveras interessante, que devemos lembrar, todos já ouviram falar, mas eu utilizo muito da questão do registrato. O registrato é uma ferramenta dentro do Banco Central, no qual, quando o gerente concede o empréstimo para você, ele automaticamente é obrigado, por lei do Banco Central, a informar o Banco Central. Então, eu vou primeiro, quando chega no escritório, eu vou ver a questão dos dados dele. Aí, logicamente, logado no Banco Central e no registrato, eu vou consultar, porque também o cliente deu procuração, isso não envolve sigilo bancário, mas, ao mesmo tempo, você tem que estar logado para poder acessar isso. Eu vou, dentro do Banco Central, ver exatamente o que o gerente fez para o teu cliente na hora que ele contraiu aquela dívida. Então, não é raro o cliente falar, não, doutor, eu emprestei 200 mil, o banco está me cobrando 1 milhão. Pô, mas vamos rever isso. Entra no registrado, está lá, 200 mil, mais uma despesinha ou outra, vamos supor, 210, o banco está cobrando 1 milhão. Então, isso eu já uso em juízo, né? Nos meus embargos, a gente vai apresentar esse juízo, mostrar para o juiz, olha, mas como pode? O próprio gerente registrou 200, o banco está querendo 1 milhão, alguma coisa está errada, né? Então, é isso.
E sem questão, para finalizar, a questão pessoal, a questão até psicológica, porque não raro também o casal chega no escritório já em vias de separação, em razão daquela dívida. Então, é uma série de questões, e isso hoje, o que eu ouvi aqui, veio enriquecer ainda mais o trabalho que a gente desenvolve. Muito obrigado e parabéns de novo. Doutor. Qual o nome da senhora? E qual é o nome da senhora? A senhora tem toda a razão. Então, é importante ter o nome. E, é claro, as coisas como estão no Brasil hoje, o nome parece que cada vez é o que menos interessa, né? É. Exato. Sei. É. Muito obrigado pela sua participação. Doutor Flávio, muito importante a gente se sente honrado aí com um colega nessa área bancária que a gente sabe que é uma tensão grande sempre, né? A gente trabalha contra uma instituição financeira que comanda o país politicamente. Você vai lá no Congresso Nacional, tem nós sabemos perfeitamente lá o setor rural, o setor hoje são os melhores, mas o banco tem 12 lá que comanda tudo. E a gente trabalha quando o Código de Processo Civil, né, foi feito para bancos, para os credores, e cada dia mais a gente tem que se unir, os advogados que atuam nesta área. Eu fico muito honrado aí, eu fico muito contente quando vem um colega advogado assim, assistir a nossas... E eu também eu fico muito feliz, é uma honra muito grande tê-lo aqui hoje. Uma dúvida ainda, Dr. Luiz Paulo. Nós ouvimos todas as vantagens da pessoa jurídica, da holding. Não tem um porém? Assim, se porventura os filhos não se entendem, porque nós estamos desenhando algo que nós, pais, gostaríamos que continuasse. Agora, se lá na frente os filhos não se entendem, um quer sair, outro vê um negócio melhor, na hora da dissolução da holding, isso não cria um imposto muito mais alto do que pagasse hoje? Ótima pessoa pergunta. física? O nome do senhor é? Norberto. Norberto. Excelente a pergunta. Primeiro, uma grande questão. Tanto a integralização de bem no capital social como a redução dele, tirando ele do capital social, não tem tributação. Tá? Então, o aspecto tributário não tem problema. O pessoal é de Alta Floresta, e eu comentei com eles que a gente tem um cliente que a gente fez um trabalho lá. O pai havia criou uma empresa com todo o patrimônio, 3 filhos homens. E os 3 já de idade, já bem maduros, com personalidade muito fortes, assim. E cada um já administrava determinadas propriedades. Esse cliente chegou para mim um dia e falou: Luiz Paulo, vai ter problema quando não estiver aqui. Vamos resolver já? Vamos, doutor Renato, como o senhor quer? Eu quero individualizar tudo. Ok. O que a gente fez, Norbert? Tem uma operação contábil societária que chama cisão. Então, a gente faz um corte de uma empresa
Então, fiz uma parte numa empresa, de uma empresa eu criei 3. E já direcionei o patrimônio que iria ficar para cada um dos filhos, para cada uma dessas empresas. Então, cada filho já formou um patrimônio particular com a sua família individual, através dessa empresa mãe. Então, quando eu falei lá no final que a empresa, assim como a família, ela evolui, é justamente isso. A gente faz uma estrutura hoje pensando que é a ideal, mas ela amadurece. E pode ser que daqui 2 anos a gente tenha que conjecturar algumas alterações, né? Mas é perfeitamente possível, isso não onera em nada. Por exemplo, no nosso contrato de trabalho, a gente prevê que não existe qualquer custo adicional nos próximos 3 anos. Então, fizemos hoje uma estrutura. Nesse caso específico, o doutor Renato, depois de 2 anos, quis fazer isso. Deu muito mais trabalho do que a gente havia previsto inicialmente. Mas a gente entende que o nosso trabalho não é criar uma empresa XYZ. O nosso trabalho é promover o planejamento sucessório de forma adequada e eficaz para aquele cliente. Então, a gente está preocupado que o final seja aquele mais adequado para a família, né? Mas é perfeitamente possível. Boa tarde. Meu nome é Ricardo, eu sou advogado, trabalho aqui na região também com foco no agronegócio, principalmente na defesa do produtor rural endividado. E a gente vem assistindo as recentes mudanças nas estruturas, todas elas tendendo a criar mais dificuldade ao produtor. Seja na proposta do novo Código Comercial, que vai afastar todas as prerrogativas que tinha o produtor rural no alongamento da dívida e na questão da função social da propriedade, as operações de barter feitas com empresas fornecedoras de insumos através de troca de produto por insumo, também que acabam embutindo juros abusivos numa operação disfarçada de troca. E a alienação fiduciária, doutor Orlando, eu vejo realmente o quão perigosa ela é para a figura do produtor rural, para o agronegócio como um todo. E, assim, a gente entende também que a alienação fiduciária, a construção legislativa dela se deu para atender o sistema habitacional. Posteriormente, através de uma modificação, passou a ser utilizada entre pessoas físicas ou jurídicas, e por entendimento jurisprudencial, permite-se hoje a aplicação da alienação fiduciária de bem imóvel para qualquer operação. Você vê que há possibilidade, há espaço ainda para um desenvolvimento jurisprudencial, no sentido de que a alienação fiduciária não se aplicaria ao produtor rural? O Tribunal de Justiça do Paraná, em 2014 e 2015, já foi feito um trabalho nesse sentido de uma tese, ao qual ela desagou do Superior Tribunal de Justiça. Por sua vez, tudo que deságua no STJ hoje em dia parece uma mágica, acaba sendo preliminarmente sempre para o banco. Aí eles entram com aquelas medidas de incidência, de decisões conflitantes, aquela questão toda que está no Código de Processo Civil, mas o que acontece? Que essa matéria ela não foi decidida não foi decidida definitivamente, está em discussão. Todos os advogados que atuam hoje nesta área, viu, doutor Flávio, e a gente que atua, nós vamos ter que se unir e trabalhar em Brasília. Porque o que o banco faz? Ele centraliza. Aliás, o banco, a gente pode até ter percebido que os bancos, os escritórios que atuam nas cidades médias, eram ótimos escritórios e eles estão cada vez mais trocando de escritório, porque para eles não estão investindo, porque eles querem que parece que ganha prazo até chegar em Brasília. Porque em Brasília que está a grande questão para eles a ser definida. Então, nós temos um trabalho a ser feito entre os advogados se unir e fazer um trabalho específico em Brasília. Essa questão ela é muito pontual. Porque se o sistema de financiamento imobiliário foi quem introduziu a alienação fiduciária no Brasil, e ela foi criada especificamente para imóveis, ela não teria uma legalidade
a abranger para as outras operações bancárias. Porque para o banco fica uma situação muito cômoda. Na verdade, nós temos esse sistema que ele é importado lá dos Estados Unidos, né? A alienação fiduciária é importada dos Estados Unidos, só que lá nos Estados Unidos tem uma lealdade bancária, né? Lá não tem essa suspeição entre cláusulas sobre procedimentos. Na legislação, no nosso escritório, a nossa grande especialidade hoje é pegar todo o procedimento da expropriação, da alienação lá no cartório de registro de imóvel e passar fase por fase onde que tem um ato. Podem fazer isso que vocês vão encontrar um ato falho. Porque para o banco, se ele for cumprir todas as regras, ele vai demorar muito. Então, ele faz de qualquer jeito. Nessa questão da alienação fiduciária, pode ser feito para créditos rurais, industriais? Na minha concepção, não poderia. A legalidade dela está somente para financiamentos imobiliários. E olha lá ainda, porque no financiamento imobiliário, da forma como está, eles estão transformando o que era SFH, que é recursos sociais, que é o FGTS da poupança, estão transformando em SFI, que a SFI seria só por crédito de registro imobiliário, só do mercado financeiro. E já estão transformando. Então, hoje, existe toda uma contradição do que poderia ser SFI, porque nem a alienação fiduciária, na maioria dos financiamentos imobiliários hoje, não poderia ocorrer. Porque quando é SFI, não somente pode ser para a alienação fiduciária. Se tiver crédito de poupança e FGTS, como é Minha Casa Minha Vida e até outros empreendimentos imobiliários, não poderia ser utilizado. Então, hoje, tem todo um erro nisso tudo. Qual é o problema? É que o Poder Judiciário, hoje, ele não se aprofunda. Vai depender da gente. Então, nós, advogados, nós vamos ter que levar isso. Está tudo errado. Tecnicamente, está errado. Só que no STJ as coisas estão paradas lá. Há uma tendência, mas vai ter que trabalhar nesse sentido com a união de todos os advogados lá em Brasília. Aproveitar antes disso, vou dar a palavra para o seu Hélio Turquino, mas tem uma pergunta que veio aqui por um colega que foi feita, para o doutor Luiz Paulo responder, por gentileza. A pergunta é o seguinte: na empresa, como prevalecer o capital social em relação ao PL, que é o patrimônio líquido, e ao patrimônio real para pagamento do ITCMD, que foi justamente o comentário que a gente fez da legislação aqui do Paraná? Ela é bem clara que a regra, o ITCMD, os 4%, a base de cálculo é o PL. Então, para quem não é muito afeto à contabilidade de empresa, o que é o PL, que é o patrimônio líquido da empresa? É ativo menos passivo. O que é um ativo na empresa? Contrato social, capital social, duplicatas a receber, algum crédito a receber, menos qualquer passivo que ela tenha. Uma empresa patrimonial, provavelmente, ela só vai ter o capital social, ou seja, os imóveis que foram integralizados dentro do capital social. Então, não tem discussão aqui, ou em São Paulo, por exemplo, aonde que incide o ITCMD? É o patrimônio líquido. Se a empresa só tem o capital social e os imóveis estão lá dentro do capital social, os imóveis não fazem parte de mais nenhum ativo da empresa, recai sobre o capital social. Exceção, que é o parágrafo 2º do artigo 18 da lei aqui do Paraná, que fala que se o imóvel foi integralizado há menos de 5 anos, tem o valor a ser pago de ITCMD, não pode ser inferior do que o valor venal dos imóveis que está lá dentro. E aí surgem duas conclusões. Primeiro, se a gente está falando em planejamento e a gente não quer ter problema, vamos fazer isso de forma espaçada. Ou seja, vamos fazer isso, daqui 5 anos a gente pensa numa doação, numa situação que a gente não quer ter problema nenhum. Luiz Paulo, eu não tenho esse tempo. Na minha visão, a legislação do Paraná é absolutamente inconstitucional. Se a gente pegar o artigo 110 do CTN, que fala que a lei tributária não pode alterar conceitos próprios, ela não pode, a legislação do Paraná, chegar e criar dentro o valor de um patrimônio da empresa é o valor que a contabilidade dá a ele. Ela não pode chegar e transmudar e falar que essa base de cálculo não vai ser mais
o capital social, que é o PL, e tem que ser o valor dos bens que estão lá dentro do ativo. Isso contabilmente está errado e tributariamente mais ainda. Além disso, a gente está tratando, na minha maneira de ver, dentro de um princípio da isonomia, a gente está tratando desigualmente uma mesma situação. Ou seja, são contribuintes de uma mesma situação que, por um critério de tempo, tem uma situação diferenciada. Mas a legislação não pode tratar desigualmente pessoas que estão numa mesma situação, em termos tributários. Então, eu acho que tem esses dois panoramas. Se tiver tempo, é melhor fazer de forma planejada, pensar em 5 anos, não tem problema algum. Ah, não posso pensar em 5 anos aqui no Paraná. Ok, eu também vejo uma discussão, só que aí é estar preparado para uma discussão judicial, que eu vejo com muita chance de êxito, a probabilidade dela. E antes da gente dar essa palestra, eu procurei fazer uma pesquisa para ver se nós temos alguma discussão já nesse sentido, e eu não encontrei nenhuma no Tribunal de Justiça do Paraná, mas certamente é uma discussão que vai ter. Boa tarde. Meu nome é Hélio Turquino, eu tenho 2 filhos, né, um casal, e o Júnior aqui, a mãe dele eu conheci em 1961, quase da família também, estudou junto com o Moro, ele não fala, mas estudou no mesmo ano do Moro. A Eliana é advogada também, minha filha, e eu estava com um pepino muito grande para fazer a divisão. Porque dizem que quem tem um filho só é facinho. Que nem o João José aqui, ele tem uma filha, né? Aí não tem problema, né? É rápido. Então, com 2 filhos, desde que eu não nasci, que eu tive já um tamanho mais ou menos assim, de 20 anos, eu tinha contato com outras propriedades, outros fazendeiros, e eles diziam que a coisa mais difícil que tem é fazer divisão de 2 filhos. Aí eu pensei, caramba, eu tenho 2 filhos, como é que eu vou fazer isso? Fazendo conta, eu estou com 84 anos, fazendo conta eu tenho que entregar. Aí, com as contas que eu fiz, eu ia ter que pagar uns 5 milhões de imposto. Aí eu falei para a minha advogada ali, falou, dá um jeito. Você começa a trabalhar aí. Aí, por nossa alegria, nós recebemos ali o Luiz Paulo, né? Já está com 2 anos, né? E ele fez a nossa agropecuária no Pará e no Mato Grosso do Sul. E estamos felizes porque gastamos R$200 mil e ficamos já com as 2 agropecuárias legalizadas. Então, eu queria falar para vocês que são pessoas de confiança, pessoas honestas, viu? E a gente está fazendo o trabalho com eles até agora, graças a Deus. É isso que eu queria falar, ok? É isso. Queria agradecer o seu Hélio, né? Importante. E eu aqui, a Eliana também, seu Hélio, agradecer o seu apoio aí por esse evento, né? Sem o qual aí a gente não estaria aqui na Rural, podendo falar para todos vocês. A gente agradece imensamente a vocês, ao Luiz Paulo, né? Aos colegas. E temos mais perguntas? Doutora Dalva? Amanda, por favor. Tá ótimo. Mais alguém? E se não tiver mais alguém, né, a gente vamos ter um coffee break ali para vocês oferecer. E também, quem não fez a inscrição, para a gente poder conversar com mais calma, debater, tirar mais dúvidas. E quem não fez a inscrição, a minha amiga Ana Mauricéia, junto com o Marcel ali, que estão nos ajudando, e o Rafael, a transmissão, podem passar contato, né, e-mail, telefone, né, para a gente poder, vai ter essa palestra sendo transmitida, nós estamos gravando, podemos depois passar para vocês esses contatos, né, Ana? E aí a gente passa ali no final para todos, tá? Então, gostaríamos de agradecer imensamente a presença de todos, tá? E muito obrigado pela presença. Uma boa tarde a todos.
Obrigado.